iniciar nosso tempo de estudo em Juízes capítulo 6, nós temos bastante texto, não vamos correr todo o texto hoje, são 40 versos, mas vamos tratar a primeira parte só. Mas semana passada, na última mensagem, aliás, que tivemos a oportunidade de estar juntos, nós vimos como Deus, Ele age em favor do seu povo, Ele age sempre em favor do seu povo, e não importa a época, não importa o momento, mesmo que sejam em tempos difíceis, Deus, Ele não abandona o seu povo, ainda que a sensação do povo seja talvez estamos abandonados. Não, Deus está no controle. Nós vimos isso na história, onde Deus levanta 3 personagens importantes, né? Nós vimos sobre Débora, Baraque e Jael. Nós vimos como Deus libertou Israel das mãos de Jabim e do seu general, aquele comandante terrível, Sísera. Como Deus, de maneira graciosa e misericordiosa, libertou Israel da mão de ferro deste terrível povo, não é? Os cananeus. E nós vimos que, como povo de Deus, nós podemos descansar, adorá-lo, porque Ele sempre age em nosso favor, sempre estende a sua mão, como nós lemos agora há pouco em Romanos. Mesmo sendo um povo rebelde, Deus sempre está estendendo a sua mão. E essa história nos ensina que devemos adorá-lo por isso, como Débora e Baraque o fizeram durante o capítulo 5, o cântico da vitória, né? um hino de vitória. Nós vimos como Deus venceu os inimigos de Israel, e Débora e Baraque se levantaram no meio do povo para adorá-lo, reconhecer que não foram eles, obrigado irmão, não foi por causa deles, ou pela mão deles, mas sim Deus Todo-Poderoso, que livrou o povo de Israel de seus inimigos. Então devemos adorá-lo, devemos lutar as batalhas do Senhor. Nós vimos que Deus, Ele age em favor do seu povo, e Ele quer que o seu povo lute, Ele nos capacita para a luta. E muitas vezes nós temos a tendência de querer ficar tranquilo, esperar que alguém vá para a batalha, não é? Mas Deus chamou você para lutar, mesmo em tempos difíceis, onde você prefere talvez ficar de boa, como nós vimos no texto, no capítulo 5, que alguns queriam ficar tranquilo, nos currais, no litoral, sem se envolver com a guerra. Mas saiba que quando o tempo passa e você envelhece, o que vai marcar a sua memória, o que vai marcar você, que vai trazer boas recordações, é o período em que você pôde se gastar em prol do reino de Deus. A energia, o tempo, o sacrifício que você fez em favor do Evangelho, batalhando espiritualmente, guerreando, se levantando e servindo sua igreja. O que vai marcar o seu coração naquele tempo que você talvez já não tem mais força para levantar do sofá, né? E vai chegar esse dia, força para se levantar da cadeira, alguém vai ter que te conduzir. O que vai marcar a sua memória, lembre-se disso, jovem, adulto, já experiente, é o período em que você serviu o seu Senhor. É esse período que você vai lembrar com saudade, que vai marcar a sua memória. Portanto, não perca tempo, lute, aproveite os momentos em que Deus tem te dado, as oportunidades que Deus tem te dado para batalhar. Não fica só olhando o outro, ou só identificando o problema, né? Arregace as mangas, trabalhe, sirva o seu Deus, lute pelas causas do Senhor. E por fim nós vimos que mesmo em tempos difíceis, nós podemos aguardar com esperança a ação de Deus em nosso favor. Ele vai vencer os nossos inimigos, como Ele fez com Israel. Ele venceu o exército de Sísera. Lembra aqueles 900 carros de ferro? A chuva veio, o rio se levantou contra eles e atolou aqueles homens. E então Israel venceu a batalha porque Deus agiu em favor deles. Tempos difíceis acontecem, nós podemos sofrer, mas nós podemos sofrer com esperança, porque Ele vai vir e Ele vai nos socorrer, Ele nunca vai nos desamparar. A verdade é que Ele já veio e venceu de uma vez por todas na cruz do Calvário. Não tem mais inimigo, ninguém pode nos separar mais do amor de Deus que há em Cristo Jesus.
Essa é a verdade que o Evangelho traz para nós, que a palavra de Deus confirma para nós, crava em nossa memória. Não há o que temer, porque Ele já veio em nosso favor. Claro que nós temos lutas, mas lembre-se, a esperança está em Cristo. E se você descansa nele, você não tem o que temer, não tem como ficar apavorado, porque você sabe, Ele já venceu o seu pior inimigo. Portanto, hoje nós vamos avante, um pouquinho mais avante, não vamos mergulhar profundamente nesse próximo libertador. Eu vou guardar o nome dele, vou tentar guardar o nome dele para deixar para o final, mas esse libertador, ele é um tanto quanto desconfiado. Esse é o título do nosso texto, da mensagem hoje à noite, e ela vai continuar, essa é a primeira parte, então nós vamos só molhar as pontinhas dos dedos hoje, para mais tarde dar um mergulho a fundo, molhar tudo, né? Então sabe como é, né? Quando você vai molhar só a pontinha do pé naquela água gelada, é melhor mergulhar com tudo, né? Mas hoje a gente só vai tomar uma prévia do nosso texto. E aqui, em Juízes capítulo 6, infelizmente nós já estamos tristemente familiarizados com a linguagem que o autor de Juízes empregou, esse ciclo, que lembra, Israel foi libertado, o capítulo 5, Débora, Baraque cantaram, louvaram o Senhor pela vitória, o texto disse lá no final, a terra ficou em paz por 40 anos. No entanto, lembra do ciclo dos juízes? Quando o juiz morre, Débora morre, Baraque morre, o povo faz o quê? O povo volta a se desviar, volta para a idolatria. O texto diz, volta a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. O verso 1 do capítulo 6 diz assim, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos, pois vinham com o seu gado e as suas tendas como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não se podiam contar, nem a eles e nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão, eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os seus opressores, eu os expulsei e dei a vocês a terra deles, e disse, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Frisar o finalzinho, mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, entramos em sua presença mais uma vez para rogar a sua misericórdia, sua graça e a sua direção nesse período onde vamos aprender a sua palavra. Fala ao nosso coração. Também, ó Deus, rogamos ao Senhor pela família do irmão Cleito, da irmã Tamara. Abençoa, Deus, conforta, consola esse momento de tristeza, de dor, que o teu Santo Espírito possa ir ao lado, confortando, consolando e dando forças para seguir em frente, Senhor. Também peço pela minha mãe, pela saúde dela, cuida dela, que em breve ela possa estar no nosso meio para adorar o Senhor. Te agradeço por tudo, agradeço, Senhor, pelo culto que nós temos realizado, que é para a honra do seu santo nome, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos avançar então, irmãos. Nós temos aqui um texto um pouquinho diferente, que, lembra, sempre que o povo desviava, Deus
ouvia, né, eles sofriam, Deus mandava o opressor, o povo clamava e Deus imediatamente levantava quem? Um libertador, né? Deus sempre agiu dessa maneira, com Eude, né? Nós vimos também Débora, Baraque, Otoniel, né, o primeiro. Nós vimos como Deus imediatamente levantou o seu libertador. No entanto, aqui, a narrativa apresenta que o povo, ele está lá, ele desviou, né, o verso 1 apresenta que o povo, assim que os juízes morrem, eles voltam a fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Sempre devemos lembrar que o que é mal aos olhos do Senhor, o que é mal aos olhos do Senhor? Aqui no nosso texto, é voltar para a idolatria, adorar os deuses daqueles povos pagãos, fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Aqui no texto, em Juízes, é o povo quebrar a lei, quebrar o compromisso que eles tinham com Deus. Eu sou o seu Senhor, o seu Deus, e vocês são o meu povo. Vocês devem adorar somente a quem? A mim, Deus disse isso para eles. Eles aceitaram esse compromisso. Lembra, Deus livrou eles da mão do Egito, Deus trouxe Israel para Canaã com Josué naquela campanha, que nós estudamos há um tempo atrás. Deus foi vencendo todos os inimigos, expulsou grande parte deles e falou, agora é com vocês. E lembra, as primeiras mensagens nós vimos que Israel foi deixando o serviço por fazer. Alguns dos povos eles foram acomodando, fazendo alianças, escravizando. E quando o tempo foi passando, a idolatria desses povos foi se infiltrando. E quando Israel viu, já estava servindo, abandonando a Deus e servindo os ídolos desses povos pagãos. E por isso então começa esse ciclo. Deus liberta, o povo, né, depois da libertação, passa um tempo, eles caem de novo. E aí o povo sofre na mão do inimigo, clama e Deus liberta. No entanto, agora há uma diferença. Se você percebeu na leitura, quando o povo clama, o que Deus faz? Eles estão debaixo do jugo, não é agora um jugo como o de Cícera e de Jabim, não há um rei dominando sobre eles, mas há uma opressão econômica. O que está acontecendo? Os midianitas, eles percebiam quando a lavoura estava para ser colhida, eles avançavam sobre Israel e destruíam e consumiam tudo. Israel tinha que fazer o que? O texto diz. Eles tinham que dar linha na pipa, como a gente diz por aí, né? Eles viam os exércitos chegando, eles tinham que se esconder. E o que o povo fez? Abandonava a cidade para ir morar nos morros, fazendo covas, cavernas, se esconder literalmente, com medo do exército que vinha dos inimigos. Um exército tão numeroso que o texto diz que não se podia contar. Eram como uma nuvem de gafanhotos. E eles vinham e consumiam tudo, não deixava nem o jumento, né? O texto disse. Então era um terrível assalto que eles sofriam. Eles saqueavam tudo. E Israel não podia fazer nada. Israel, por conta de ter abandonado Deus, estava agora, já por 7 anos, sofrendo com esses ataques dos seus vizinhos, dos midianitas. Então, depois de 7 anos, já sem esperança, né, já sofrendo, sem poder colher o que planta, imagina as crianças com fome, e você vendo a lavoura lá pronta, madurinha, e de repente, não vamos aproveitar. E não sei se você já plantou algo, dá um trabalho danado para chegar ao período da colheita. Qualquer coisa que você vá plantar, leva tempo, esforço, é arar a terra, é semear a semente, é aguar, cuidar da praga, fazer contenção de praga, muito sol, muita chuva, muita água, pouca água. Você tem que cuidar, dá um trabalho tremendo. Né? O agricultor, ele acorda cedo, acorda com as galinhas e dorme com as galinhas, né? Acorda madrugadinha e vai dormir logo que o sol escurece, porque é um trabalho pesado. Imagina, o povo plantando na esperança de colher o trigo para poder fazer o pão para os filhos, tentando abastecer o celeiro para os seus rebanhos, e de repente, lá vem os inimigos. Olha lá para o horizonte e vê a fumaça já da poeira dos camelos dos inimigos. E as crianças com fome, o gado, todo mundo passando fome. A gente vai ter que deixar de mão beijada de novo. Vamos fazer as malas e correr para as cavernas, e correr para o esconderijo, porque senão nós vamos morrer. Imagina isso vez após vez, ano após ano. Chegou um ponto que Israel fez o quê? Clamou ao Senhor. Verso 6, ele diz:
Verso 6. Assim Israel ficou muito debilitado pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então, depois de 7 anos padecendo, não tendo o sustento, debilitado, eles... Veja como o povo é rebelde. Já bastava os primeiros 6 meses nesse sofrimento, né? Mas levou 7 anos, eles tentando dar um jeito. Mas eles não aguentaram mais o aperto e clamaram ao Senhor. E o que Deus faz quando o povo clama? Lembre-se, Deus sempre ouve, Deus escuta o clamor do seu povo. E nós já falamos sobre isso em algum momento, que Deus sempre, Ele atende o nosso clamor. No entanto, a resposta à oração desse povo aqui vai ser um pouco diferente. Nos outros libertadores, o povo clamou e Deus imediatamente mandou o libertador, aquele que iria dirigir ou governar ali na batalha para vencer os inimigos. Mas agora veja o que acontece. Olha como Deus agiu nesse caso. Quando os filhos de Israel, verso 7, clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um libertador. Não. O que Ele enviou? Um profeta. Imagina você no desespero, querendo um herói, um libertador como no passado, porque as histórias foram ficando, né? Todo mundo contou sobre Otiniel, Eude, Baraque, Débora. Puxa, Deus vai enviar, é agora, vamos clamar. Nós estamos em apuros. Não, Deus manda um pregador expositivo. Já não bastava ser um profeta, um pregador, mas ainda ele vai expor, ele vai explicar a situação, ele vai apontar o problema. Ou seja, Deus está agindo em favor do seu povo. Ele ouviu o povo, mas a resposta que o povo quer não é essa. O que nós queremos quando a gente está num aperto? A gente quer que o problema suma, né? Seja uma dor de cabeça, uma dor no joelho, seja uma dívida, seja o que for, problema de relacionamento. Eu queria que isso não tivesse acontecido, que Deus tirasse com a mão, né? A gente fala, tirasse com a mão dali. A gente quer um socorro. Você fica ali, né, levando, tentando dar o seu jeito. Quando você vê que não tem forças mais, você vai lá e chega para Deus: Senhor, me livra, mas me livra já. Não, aí Deus fala: não, eu vou livrar, mas eu vou mandar primeiro o profeta, o pregador, o expositor da palavra. E é o que Deus faz, irmãos. Deus atende o povo e Deus sempre age em prol do seu povo. E a primeira maneira que nós vemos ele agindo em prol do seu povo é porque ele vai ensinar o povo a razão, o motivo real pelo qual eles estão em apuro. Deus vai relembrar esse povo o porquê eles estão nesse poço de perdição, nessa situação horrível que eles estão vivendo. E você sabe, pregação para um pecador significa o quê? Eu queria que fosse só a libertação. E pelo teor do nosso texto, nós vemos que, assim como eles e nós, o ser humano no geral, nós não estamos preocupados com a palavra de Deus, nós não estamos preocupados com o porquê tudo está acontecendo. Por que eu cheguei nesse ponto? Eu apenas quero me ver livre do problema. Não é assim, crianças? Quem tem filhos aqui, você que é filho, e às vezes você se mete uma enrascada na sua casa, e aí você fala: tá bom, pai, fui eu. Tá bom, mãe, a senhora tem razão, fui eu. E aí você admite, mas aí o pai, ele fala: não, mas agora vem cá. E aí começa a ladainha, né? Você quer se livrar da ladainha. Pai, bate logo, pai. Mas para de falar, para de pontuar, né? Eu era assim quando era moleque, eu preferia tomar uma acabada de vassoura, mas não queria vir aquele sermão de 3 dias, às vezes, né? Mas você preferia apanhar logo, o pior surra que fosse. Mas para parar de lembrar, porque a mãe sempre guarda na memória, né? Você pisou na bola, mas lembra aquele dia? E aí volta o disco e vai. É mais ou menos isso que Deus está fazendo com Israel. Peraí, eu vou resolver, mas vem cá, vamos conversar. E o que Deus faz? Envia o profeta. Não tem o nome do profeta, nós não sabemos quem é. Também, a verdade é que o profeta em si não tem importância, porque a importância está em quem ele está representando. Quando ele chega e diz: assim diz o Senhor, é isso que importa. Não é a fama dele ou o nome dele ou quem é, mas se ele de fato está falando em nome do Senhor. E aqui o profeta se levanta, não para falar em causa própria ou para defender o povo, não, ele levanta
como arauto de Deus, e a mensagem dele vem direta do Senhor. E o que ele diz para o povo, irmãos? Ele diz: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Então Deus envia o seu profeta para explanar para eles, para expor para eles a razão do problema. A razão do problema, o problema deles não é em si o fato dos inimigos invadirem a terra. Porque voltando e trabalhando, a terra você restaura. Não é o fato de perder a colheita, a safra, ter que se esconder nas cavernas. Não, o problema é que vocês me abandonaram. Vocês me trocaram pelos ídolos. Vocês fizeram o que é mal aos meus olhos. E o profeta vem para apontar o erro do povo, para tentar, ou para mostrar que o problema é mais embaixo. Não é só, é como médico, né? Não é só tratar a causa, ou quer dizer, o efeito, mas tratar a causa do problema. E Deus está fazendo isso. Ele envia o seu profeta para mostrar qual é a razão verdadeira que está fazendo Israel gemer, sofrer nas mãos dos seus inimigos. E quando nós olhamos e atentamos para o texto, nós vemos que esse clamor de Israel geralmente apresenta o quê? Nós pensamos o quê? O povo estão clamando, eles se arrependeram. Mas de fato, o clamor do povo era um clamor superficial. Eles queriam que o problema fosse resolvido e acabou. Eles não estavam preocupados com o relacionamento deles com Deus. Assim como nós, muitas vezes, só queremos que o problema seja resolvido. Mas eu não estou interessado em saber se o meu pecado afetou o meu relacionamento com Deus, se o meu pecado causou ou feriu a santidade do Senhor. Nós queremos a solução dos problemas e acabou. E queremos isso rápido, mas Deus mostra aqui que não é bem assim. O pecado, ele sempre traz suas consequências. E o pecado, para ser perdoado, né, para que haja uma restauração verdadeira, ele deve ser confessado. Deve haver um arrependimento genuíno. E a ênfase de Deus em apontar o pecado de Israel, mais uma vez, ele faz isso de duas formas. Primeiro ele fala: olha, eu vou mostrar para vocês, o profeta fala o quê? O que Deus fez. O que Deus fez por vocês? Deus foi lá, tirou vocês do Egito. Deus, quando trouxe vocês aqui para Canaã, expulsou os inimigos. Ele prometeu a terra aos seus pais, não prometeu? Deus cumpriu a promessa, Deus deu a terra, de mão beijada. Ele deu a terra a vocês. E o que ele pediu em troca? Não adorem os ídolos dos amorreus. Então ele enfatiza a ação de Deus em favor do seu povo. Mas também ele vai mostrar o que o povo fez. E o que o povo faz, irmãos? O povo não dá ouvidos ao Senhor, ou seja, o povo troca o Senhor por outros ídolos. O povo se torna infiel, eles abandonam o seu compromisso com o Deus verdadeiro e passam a adorar os deuses dos amorreus, os deuses daqueles que habitavam a terra de Canaã. Então Deus lembra essas duas coisas para que eles possam de fato, não apenas clamar por alívio dos seus problemas, mas de fato clamar reconhecendo o seu pecado, tendo uma mudança de coração e de mente, buscando o Senhor e não as benesses e não as benfeitorias que Deus pode fazer, porque é assim que o pecador age. Ele não está interessado no Deus das bênçãos, mas sempre interessado nas bênçãos de Deus. E aqui nós identificamos que Deus detectou no coração do povo que não havia arrependimento, não havia um constrangimento, uma vergonha pelo pecado, apenas um clamor de me livra disso aqui, e acabou, me tira o meu problema. E Deus então traz o seu profeta para apontar
a raiz do problema, eles deviam se arrepender. E a Bíblia faz distinção bem clara entre essas duas coisas. O que nós chamamos de arrependimento e de remorso, ou peso, apenas uma culpa, uma consciência um pouco pesada, sabe? A Bíblia ela diz que a tristeza, segundo Deus, ela produz o quê? Arrependimento. Ou seja, uma mudança, uma transformação que conduz à salvação. No entanto, a tristeza segundo o mundo, a tristeza que nós chamamos apenas remorso, essa aflição que nos causa apenas um pesar, ela gera a morte. Paulo diz isso em 2 Coríntios 7:10. E os dois sentimentos são marcados por grande tristeza e aflição, porém, são completamente diferentes um do outro. Primeiro, o remorso, ou essa tristeza segundo o mundo, ela não produz mudança, mas o arrependimento segundo Deus, ele produz mudança, mudança interna, que vai expandir para o exterior e transformar todo o viver. Mas o remorso é apenas um pesar, uma tristeza por causa da consequência do pecado. A pessoa não está preocupada com o seu relacionamento com Deus, não está preocupada o quanto ela ofendeu a Deus ou o povo de Deus, ela apenas quer se livrar das consequências. Entendeu? Ela é como aquele bandido. Ele foi pego, ele está lá, estou arrependido. Mas assim que ele sai da cadeia, ele teve um remorso, ele teve um pesar, eu fui pego, mas assim que ele recebe a condicional dele, ele volta para a rua para quê? Para cometer delito de novo, para cumprir a profissão dele. Infelizmente é assim na maioria das vezes. Ele sente um peso, eu fui pego, mas ele não está arrependido, ele não vai sair de lá transformado. E ao invés de roubar com as mãos, ele vai trabalhar para poder sustentar o necessitado. Não, ele vai só esperar um momento para poder, talvez até se vingar de quem prendeu ele. Então isso é remorso. E muitas vezes isso acontece na igreja. Quando vamos ter uma disciplina ou tratar um pecado, né? As pessoas muitas vezes elas sentem remorso e elas tentam expressar um arrependimento que na verdade é um remorso e elas tentam até cumprir as exigências de uma disciplina, mas com o passar do tempo vai endurecendo, vai piorando e aquele remorso vai passando, logo ela volta para o pecado e muitas vezes nem cumpre o que foi exigido, estipulado pela igreja na sua disciplina e acaba sendo excluído, porque não houve um arrependimento. Ela começa a se preocupar, mas o que vão pensar de mim? Eu vou ter que ser exposto, eu vou ficar lá, todo mundo vai me ver, eu vou ter que falar publicamente. Olha, se pecou, foi público, ofendeu a santidade de Deus e o testemunho da igreja, a Bíblia recomenda o quê? Tratar. Temos que tratar o pecado. E isso faz parte. Mas quando não há arrependimento, essa atitude, ela vai crescendo. Não, mas o que vão pensar de mim? Não, eu não mereço isso. É muita humilhação. Eu não vou passar por esse processo, eu quero me desligar. Porque a igreja é sem amor. A igreja está me expondo. Não, a igreja está sendo bíblica. E porque não houve um arrependimento genuíno, apenas um remorso, a pessoa acaba saindo. O remorso não é suficiente para transformar. E é o que está acontecendo com Israel. O arrependimento, na contramão disso, ele se preocupa com o relacionamento, em primeiro lugar, com Deus. O meu pecado feriu o meu Deus. O meu pecado atrapalhou o meu relacionamento com Deus. Não importa o que eu preciso fazer, eu preciso me reconciliar com Deus. Deus é o mais importante. Não me importa o meu orgulho, minha exposição, eu ofendi o Senhor. Não importa quem vai ver, quem vai falar, eu quero me acertar com Deus. E uma vez que há a confissão, há o perdão, a tristeza segundo Deus produz o quê? Vida, produz verdadeira mudança. A pessoa, ela recebe o perdão, e ela entra em paz com Deus, ela passa a viver para Deus e ela esquece o passado. Errei, fui perdoado, fiz o que tinha que ser feito diante de Deus e dos homens, acabou. Ela não vive mais com aquela culpa, com aquele peso, porque ela não tem esse ego. Deus transformou
o interior, e a preocupação dela é com a sua relação, o seu relacionamento, principalmente o seu relacionamento com Deus na vertical. O remorso se preocupa mais com o que os outros vão pensar na horizontal, ao ponto que o arrependimento trabalha nessa disposição. Você e Deus, não importa o que os outros vão dizer. Arrependimento sempre nos capacita a deixar para trás o que aconteceu, a entender que Deus nos perdoou e que não o perdemos, porque como pecadores que somos, nós vamos falhar. Mas quando há a falha, o arrependimento e o perdão, o passado esquece, ficou para trás. Eu sigo para o alvo, para frente, eu sigo avante. E é isso que o arrependimento faz. A tristeza, segundo Deus, segundo a palavra de Deus, nos leva a esse arrependimento. Mas o remorso não. O remorso, como agiu com Judas, lembra? Leva para morte, para fuga, para um proteger a si mesmo e não proteger a sua relação com Deus. Quando alguém se desespera na sua vida, quando alguém se desespera em algum momento da sua vida, por alguma coisa, por algo que acontece, algo que ela perde, significa que Deus não é o seu verdadeiro Salvador. Muitas vezes nós nos desesperamos quando perdemos dinheiro, amigos, profissão, família. E quando há esse desespero, significa que a pessoa criou um ídolo e é impossível se recuperar da sua perda, se não houver um repúdio total ao ídolo. E é o que acontece com Israel. Israel está desesperada, mas não porque eles entenderam quem Deus é e o que eles fizeram, que eles precisam retornar para Deus e não apenas para a sua terra. Eles estão desesperados porque eles perderam a colheita. E o profeta vem para mostrar, não, vocês precisam se arrepender e deixar o pecado de vocês, os ídolos, e voltar para mim. E é isso que Deus quer do povo, um arrependimento, um repúdio total, um abandono completo, uma rejeição total dos ídolos. O remorso, como eu disse, ele tem tudo a ver com o ego. O arrependimento leva a se aproximar de Deus, mas o remorso te leva a fugir de Deus, se sentindo injustiçado. Não tenho mais chance. O que vai ser de mim? Meu coração está arrasado, sempre pensando em si. Porém, o arrependimento tem tudo a ver com Deus, porque foi Ele quem foi ferido. A natureza do Criador, a santidade do Senhor foi rejeitada. E por isso, o pecador precisa entender o seu pecado. E é por isso que Deus envia o seu profeta para ensinar o povo. Eles estão padecendo. Não é só porque eles perderam a colheita e têm que fugir com seus filhos desesperadamente. Eles estão sofrendo porque eles abandonaram Deus. E assim é conosco hoje. Sofremos e pagamos caro quando permitimos que em nossos corações, em nosso coração, cresçam ou venham a nascer ídolos, como já foi dito, dinheiro, amigos, profissão, relacionamento. Quando algo toma conta da sua vida, toma a sua devoção, a sua dedicação, ao ponto de você se esquecer de Deus, você vai sofrer. Porque é isso que a idolatria faz, ela escraviza e ela maltrata. Os midianitas estão ali para oprimir Israel por causa da idolatria deles. Enquanto eles não reconhecerem, eles entenderem o pecado deles, eles não estão dando a resposta que Deus quer. A resposta de um arrependimento genuíno. Eles querem o livramento dos seus problemas, eles querem a solução dos seus problemas, mas eles não querem o Senhor. E por isso, Deus, conhecendo o coração da sua nação, envia um pregador, um profeta para ensinar que de fato eles precisam se arrepender. E Deus está com essa mensagem agindo em favor do seu povo. Não é a resposta que eles desejam um livramento imediato, mas Deus envia pregação, Deus envia a palavra. O objetivo de Deus, ao enviar o seu profeta, é fazer com que Israel ultrapasse do remorso, entendeu? Estamos sofrendo porque perdemos a terra. Não, estamos sofrendo porque deixamos Deus, abandonamos Deus. E precisamos retornar para Ele. Precisamos nos arrepender e abandonar os ídolos. É isso que Deus quer.
E com tudo isso, irmãos, o que nós podemos aprender? Nós podemos aprender muitas coisas aqui, mas a mais importante delas, que você deve se lembrar, a mais importante lição desse texto é que devemos descobrir o que estamos lamentando, as consequências do pecado em nossa vida ou o pecado em si. Estamos lamentando a perda de alegria que o ídolo oferece ou o estrago causado em nosso relacionamento com Deus. Quando você está sofrendo em aflição e você lamenta, você está lamentando porque você está pagando o preço pelo seu pecado? Ou você está lamentando porque de fato você entendeu, eu estou longe de Deus, eu preciso retornar para aquele que é a razão do meu viver. Eu troquei Ele e eu preciso me achegar a Ele. Qual é a razão do seu sofrimento? É arrependimento ou é um mero remorso? Ou é um mero e superficial pesar? Você só quer se livrar das consequências. Você não lamenta o pecado. Você quer voltar para aquela alegria que você tinha antes com o pecado. Você não quer remover o pecado da sua vida, mas você quer que Deus haja te colocando naquela situação que você estava no pecado. Deus não vai fazer isso. Ele quer que você lamente o pecado, porque o pecado, ele é diabólico. O pecado trabalha contra o seu crescimento espiritual, a sua maturidade, a sua comunhão com Deus e com o povo de Deus. E por isso você não pode ter apenas um remorso, um pesar, mas sim uma mudança de entendimento, entender o que o pecado é e o que ele faz. Olhe para o mundo em que você vive e veja a marca do pecado. Olhe para o seu coração e repare como o pecado afeta você na sua relação com Deus todos os dias. Não sinta remorso, mas se arrependa. Outras duas lições que nós podemos tirar aqui, irmãos, é que nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Se nós queremos de fato ter uma vida onde o pecado é abandonado, é deixado, é impossível que isso aconteça sem ouvir a palavra, sem estudar a palavra. Não se pode viver neste mundo, vencer o pecado, vencer a cultura deste mundo pecaminosa, sem estudar a Bíblia, sem ouvir a palavra, sem meditar na palavra. É na palavra que nós aprendemos a nos conhecer. Ela é o instrumento que Deus usa para nos avivar, para nos estimular espiritualmente. Se você está desanimado espiritualmente, está frio, leia a palavra, medite na palavra, ore a palavra de Deus. Antes de sair orando e pedindo que Deus te livre dos seus problemas, não. Leia a palavra e ore a palavra. Leia a palavra de Deus e depois se ajoelhe e ore aquilo que você aprendeu. A palavra de Deus vai nortear a sua oração de uma maneira que você jamais viu. Vai de fato fazer você reconhecer os perigos do seu coração, dos seus desejos pecaminosos. Vai desmascarar a sua hipocrisia, porque ela é esse espelho que aponta a minha pecaminosidade, a sua. Você precisa estudar a palavra, ouvir a palavra, meditar na palavra e orar a palavra. Muitos têm se distanciado desse livro tão maravilhoso, e você não precisa reparar muito para ver a temperatura espiritual dessas pessoas. Desses crentes estão gelados, congelados. E a razão não é porque a igreja é isso ou é aquilo. A razão é porque eles têm abandonado a palavra. Israel estava em plena idolatria, longe de Deus e sofrendo com os seus pecados, por causa dos seus pecados, por conta do abandono à palavra. Deus manda o profeta para pregar, para expor a palavra para eles. Olha o que vocês prometeram para mim lá com Moisés, com Josué. Vocês iam me servir, eu sou o Senhor, mas vocês não me deram ouvidos. Essa é a mesma razão que muitos hoje têm sofrido com a frieza
espiritual. O mundo tem agarrado esses com tamanha força que eles não conseguem se desvencilhar, se desamarrar para adorar o Senhor. Isso só vai acontecer quando você se apegar a este livro tão maravilhoso. Leia a palavra, ouça a palavra, medite nela, ore, use ela para guiar a sua oração. Resumindo, talvez você simplesmente lamente as tribulações causadas pelo pecado, mas não se disponha, você não se coloca disposto a identificar e a rejeitar o ídolo que está em seu coração, aquele ídolo que te faz pecar, que te faz se distanciar, aquele ídolo que te seduz, que te agarra. Você não está disposto a identificá-lo para removê-lo. Você apenas quer se livrar das consequências. Isso é remorso. Ouça a palavra e abandone esse ídolo. O grande problema é que geralmente não conseguimos alcançar isso por nós mesmos. A verdade é que sozinhos nós não caminhamos na fé. Nós precisamos de liderança espiritual. Muitos se falam, mas eu sou forte, né? Alguns que aderem a essa ideia do desigrejado, não preciso de igreja. Para que pastor? Para que liderança? Para que diácono, presbítero? Para quê? Para que irmão mais forte que eu? Não, eu me viro. Mas você não consegue ir sozinho. Porque quem está de fora às vezes pode chegar e te dar um conselho. Às vezes você se sentindo fraco, você pode chegar e pedir um conselho. É necessário de liderança, de irmãos, para seguir com você na jornada. Muitas pessoas, muitas vezes, não conseguem ver o progresso que estão fazendo na fé. E precisa de alguém falar, olha, você mudou, você está melhorando. Mas ele, muitas vezes, sente, eu não vejo progresso. Outros, já ao contrário, não, eu estou crescendo. Mas precisa alguém chegar e falar, não, você não está crescendo. Você tem tomado algumas atitudes erradas. Precisa de uma liderança, precisa de um discipulador, precisa de alguém. Porque sozinhos, irmãos, nós não conseguimos ir. E por isso que precisamos de amigos fortes, de uma liderança forte, uma liderança espiritual que esteja disposta a expor as Escrituras, a apontar a palavra, a mostrar o nosso pecado com a palavra em amor, para que possamos perceber e de fato nos arrepender e ter a transformação que Deus quer, para que possamos retornar para Ele e não aquele remorso que, como Paulo diz, o remorso, a tristeza segundo o mundo gera morte. Deus quer nos dar vida, Ele quer que nós venhamos para Ele, se acheguemos a Ele, e para isso precisamos deixar o pecado. E é interessante que o nosso texto ele não para aí. Deus está exigindo o arrependimento do seu povo. Deus está mandando o profeta para que, olha, entenda o pecado de vocês. A raiz é mais profunda do que só perder a terra e perder o mantimento. Não, vocês me abandonaram. No entanto, veja o que acontece no verso 11, e aí nós temos nosso segundo ponto. O verso 11 diz assim: então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. E aí aparece o nosso libertador desconfiado. Esse libertador chama Gideão, filho de Joás, que estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos medianitas. Ele estava como que dentro de uma cisterna. O lagar é um lugar onde se pisa uvas, então servia como um piscinão, e ele estava ali dentro escondido, com medo dos inimigos, malhando o trigo, tentando preservar um pouco da colheita dos inimigos. Então ele está ali escondido, um tanto quanto desconfiado, né? Em algum momento esses inimigos podem chegar, e Deus, aqui aparece, né, essa palavra, o anjo do Senhor. Nós vamos falar mais especificamente sobre isso, mais à frente ele vai aparecer com mais força, mas o anjo do Senhor é nada mais nada menos do que a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo em forma humana nessa terra. É uma teofania ou uma cristofania. E ele, por que estou dizendo que é uma cristofania? É o próprio Filho de Deus encarnado, não a semelhança de como ele vai vir, né, depois disso aqui anos à frente, mas em uma forma humana, porque o próprio texto vai dizer que ele vai receber a adoração, a oferta de Gideão. Gideão vai fazer uma oferta para ele, na próxima parte nós vamos estudar isso, mas hoje o que eu quero enfatizar para os irmãos, é que apesar de Deus estar chamando o seu povo a um arrependimento, cobrando eles do compromisso que eles tinham,
Deus, ele, além de ensinar o seu povo, Deus age em favor do seu povo mais uma vez, enviando um profeta que ensina ao seu povo a razão, o motivo original do problema, a idolatria no coração. E agora Deus age em favor do seu povo, dando graça antes do arrependimento. Deus envia graça ao seu povo antes do arrependimento. Ou seja, Deus vai agir de forma redentiva em favor do seu povo, mesmo antes do povo se arrepender de fato. Porque até aqui, se você reparar, ele vai chegar diante de Gideão, ele vai chamar Gideão para a obra, mas o que o texto diz para nós de algum arrependimento genuíno? Diz que o povo clamou, mas Deus enviou um profeta e falou: vocês precisam se arrepender. Mas depois disso não é dito que, olha, o povo se arrependeu, queimou os ídolos, os postes ídolos, e se vestiram, né, em saco, né, e colocaram o rosto no pó e se converteram ao Senhor. Não, o texto não dá esse contexto para nós. Mas antes do povo se arrepender, Deus já vai até Gideão para chamá-lo, para comissioná-lo. O homem está escondido, desconfiado dos inimigos, com medo, batendo o trigo, malhando o trigo, e Deus vai até ele. O Senhor, o anjo do Senhor vai até ele. Deus está agindo de maneira redentiva em favor do seu povo, antes mesmo do povo se arrepender. E aí fica aquela interrogação na sua cabeça: como assim? Como Deus vai salvar um povo que não se arrependeu? O povo não precisa fazer nada? É isso mesmo. É por isso que nós chamamos de graça redentora. Porque o que você pensa quando você ouve a palavra graça? Favor não merecido. Israel não mostrou nenhuma marca de arrependimento, nenhum sinal nessa passagem até aqui onde nós chegamos. Mas o Senhor já foi até aquele que ele vai usar para libertar Israel. Deus nomeia o seu juiz, mesmo antes que o povo tenha se arrependido. Mesmo o povo não tendo se arrependido, Deus agiu. Deus já está agindo. Isso não te faz lembrar algo? Deus não espera até que nós venhamos nos arrepender para começar a nos salvar. Lembra que Romanos 5,8 diz: ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos arrependidos. Não. Quando ainda éramos inimigos, mortos nos nossos delitos e pecados, filhos da ira, merecedores do inferno, da justiça santa de Deus. Mesmo quando éramos pecadores, Deus não começa a nos salvar porque nós nos arrependemos. Entenda isso, meus irmãos. Meu amigo, minha amiga, se você está aqui hoje à noite, talvez você pense: quando eu começar a arrancar os pecados da minha vida, eu vou para a igreja e Deus vai me receber. Não. Você não pode fazer isso, você não consegue fazer isso. Somos caídos. Quem é que consegue cumprir a lei de Deus? Quem consegue cumprir a lei de Deus? Agradar a Deus 100% em sua santa lei? Ninguém. A lei, o propósito da lei é apontar para a nossa limitação, para a nossa inabilidade. Nós não temos habilidade nenhuma. Merecemos o inferno, tanto gregos como judeus. Todo pecador em cima dessa terra e embaixo desse céu é injusto, carece da glória de Deus. Se você está aqui hoje à noite, você precisa entender isso. Não é porque você fez isso ou aquilo, porque você não rouba, não mata, não mente e você trabalha, você fala: mas eu sempre cuidei dos meus filhos, que você vai merecer o céu. Não, você não pode contribuir em nada para a sua salvação, porque Deus é quem salva, a Ele pertence a salvação. E Ele age redentivamente, mesmo antes de você se arrepender. Ele agiu antes da fundação dos séculos. Antes do mundo existir, a Bíblia diz que o Cristo, o nosso libertador perfeito, que não é desconfiado, já havia sido imolado, já havia sido entregue por causa dos nossos pecados. A salvação começou muito antes, meus amados.
muito antes do que você imagina. E você não tem participação nenhuma, nada seu, nenhuma unha sua. Você não pode dizer, eu escolhi, eu contribuí. Deus te buscou, Ele te escolheu. Por meio da palavra dEle, por meio do Espírito Santo dEle, Ele te trouxe. Não há mérito nenhum em você ou em mim. O povo de Deus tem que ser grato, porque todos nós estávamos perdidos, e Ele, para a sua glória, resolveu salvar, resolveu chamar, resolveu transformar. Isso é graça. Isso é graça. Infelizmente, muitos hoje acham ou pensam que são salvos porque eles contribuíram de alguma maneira. Porque eles não fazem isso, ou vestem isso, ou não falam aquilo. Eu sou membro da igreja há tantos anos, isso vai contar. Não. Se você está nessa condição, você está indo para o inferno. Você está numa canoa furadíssima. Você precisa se arrepender agora. Se a sua confiança está nisso, meu amigo, minha amiga, arrependa-se. Saiba que você não vai entrar no reino dos céus confiando em si, nas suas obras imundas. Não vai. Porque Deus é quem salva por meio de Cristo. Ele salva por meio de Cristo. Você precisa apenas crer, reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador. Reconhecer que você não pode nada, que você é pobre, como recentemente nós ouvimos. Sou um mendigo, eu não tenho nada, eu tenho mãos vazias. Eu dependo totalmente do meu Cristo. É isso que você precisa enxergar. Você não vai entrar no reino dos céus confiando em qualquer obra sua. Nada. Porque é Deus quem age redentivamente por meio do seu Filho. E Ele não depende do seu arrependimento, da sua carne. Ele traz o pecador. Muitas vezes, como pecadores que somos, com a mente limitada, nós não conseguimos entender isso. Como salvação sem arrependimento? Deus, Ele é santo, santo, santo. Mas lembre-se, Deus é misericordioso, eternamente misericordioso. E muitas vezes nós ficamos, ou Deus é santo, ou Deus é misericórdia. Mas a verdade é que Deus, Ele é as duas coisas. Ele é 100% misericordioso e 100% santo. Um atributo não atrapalha o outro. E nós podemos ver isso especificamente aonde, irmãos? Na Santa Cruz do Calvário. Aquela maldita cruz aonde Ele imolou o seu próprio Filho. Mostra a sua santidade, que puniu todo o pecado, puniu o seu pecado, puniu o meu pecado. Mas também derramou a misericórdia. Por meio do sangue de Cristo, nós temos ali a santidade e a misericórdia de Deus, visíveis aos nossos olhos. E o que nós precisamos é crer, porque Ele providenciou o caminho. O caminho não é conquistado por nossas próprias mãos, não, foi conquistado pelo sangue do Filho de Deus. E é essa pregação que deixa o homem natural, deixa o mundo enlouquecido. Como eu posso entrar no céu sem fazer nada? Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que contribuir. Não, o que Deus diz é que não. Nem se arrepender nós conseguimos. Nós só nos arrependemos porque a palavra veio, o Espírito Santo veio e nos convenceu da justiça e do juízo. Porque naturalmente, sem a ação de Deus, nós caminharíamos a largos passos para os prazeres deste mundo e, por consequência, a condenação eterna. Essa era a nossa condição, mas Deus agiu e Deus, por meio da sua palavra, por meio do seu Santo Espírito, por meio da obra redentora no Calvário, obra essa realizada há muito tempo atrás, que nós nem conseguimos compreender. Esse amor inaudito de Deus foi derramado e nós recebemos essa misericórdia de Deus. Precisamos apreciar os dois atributos, a santidade de Deus e a misericórdia de Deus. Eles estão presentes ali com força na cruz do Calvário, onde ambos se encontram de maneira graciosa. Eu pergunto a você esta noite, você tem se arrependido
do seu pecado? Você entendeu a raiz do problema que você tem? Quando você ouviu o Evangelho, você entendeu qual era o problema? Que de fato não são só as consequências, mas sim a separação entre você e Deus. E que quanto a essa separação você não podia fazer nada para ajustar. Nada que o homem possa realizar vai apaziguar Deus. É necessário confiar no sacrifício de Cristo, se agarrar a Ele. Você se arrependeu e você crê nesse sacrifício? Você entendeu a graça e a misericórdia, a santidade de Deus na cruz do Calvário em seu favor? Ou você apenas tem sentido um remorso e está tentando manter a sua salvação? Ora, eu sinto um peso, uma vergonha, ora eu volto para o pecado. Você está sempre atolado no pecado. Você não consegue deixar o pecado e prosseguir, e crescer na fé. Você sempre está. Isso é sinal de que você não se arrependeu. Porque o arrependido, ele luta contra o pecado, ele se desvencilha, ele busca na palavra forças para deixar o pecado. Há uma transformação. Arrependimento significa isso, uma mudança, uma conversão. Não há como ficar acomodado com o pecado, há um nojo. Você vai se sentir mal, vai se entristecer, e você vai buscar a palavra, e vai buscar forças em Deus, para deixar o pecado. Essa é a marca do verdadeiro arrependido. Aquele que sente remorso, não. Passou a consequência, ele já cai de novo no pecado. Ah, veio a consequência, estou sofrendo, mas aí escapou. O arrependido, não. Ele abandona o pecado. Ele vai falhar, mas é com coisa nova. E ele vai aprender, e vai deixar, e vai avançando. E assim nós vamos. Existe alguma área da sua vida em que você clama por socorro, quando na verdade, Deus quer antes de tudo que você escute um sermão? Deus quer que você de fato identifique o problema que está gerando, qual é a razão do problema? Pense nisso, qual é a razão que muitas vezes você clama por socorro, mas você precisa na verdade é de crescer, de aprender sobre a raiz do seu pecado. Precisamos entender, e o que vai nos ajudar a entender o nosso pecado é a palavra de Deus. Precisamos ouvir um sermão, precisamos de uma mensagem, precisamos ler a Bíblia, meditar na palavra e orar a palavra. De que forma saber que Deus está agindo em graça e bondade, mesmo antes de nos voltarmos para Ele? Incentiva você a se arrepender e ser obediente. Essa é uma verdade que lava o nosso coração e a nossa mente. Porque, irmãos, se Deus dependesse da nossa disposição em se arrepender, para agir em nosso favor, assim como nós lemos sobre Israel, se Deus fosse aguardar um arrependimento genuíno de Israel, o que iria acontecer com Israel, irmãos? Não ia sobrar nada. Nem o toco, mas o toco sobra, o remanescente de Israel sobra, porque Deus preserva. Deus, como nós lemos em Romanos, sempre estendeu a mão a um povo desobediente, a um povo que não me ouve. E hoje não é diferente. Deus, em sua graça, Ele está agindo, mesmo no seu endurecimento. Ele vai te quebrantar com o seu espírito, com a sua palavra. Ele vai agir em seu favor. Talvez você vai sofrer um pouco, mas Ele vai restaurar a sua alegria de servir. Portanto, precisamos nos aproximar da palavra de Deus com essa disposição, esse entendimento de que o nosso pecado, a nossa idolatria, de fato, nos afasta de Deus. Ela não é ruim só porque nós sofremos consequências, mas a maior consequência é a nossa perda da comunhão, do desejo de adorá-lo, de servi-lo, de entronizá-lo em nossa vida. Se você talvez tenha lutado com alguma área na sua vida, e você se sente no atoleiro, nunca consegue abandonar, repense à luz das Escrituras. É arrependimento que você tem sentido? Ou é um mero remorso? Mais uma vez eu quero frisar, se você está aqui nesta igreja, e talvez em seu coração há uma confiança naquilo que você tem feito, ou tem deixado de fazer, você tem julgado, não, eu vou para o céu, eu não sou pior, não sou como fulano ou cicrano. Lembre-se, ninguém vai entrar nos céus por meio de obras. A salvação é de graça. É de graça porque Deus sabia que nós somos
incapazes de alcançar o padrão dele. A lei de Deus não pode ser cumprida por nenhum homem, por melhor que você ache que você é, pagando suas contas, criando sua família, talvez até membro desta igreja. Se você confia nisso, você está caminhando para a condenação eterna. A salvação, ela está em Cristo Jesus somente. Graça redentora em Cristo Jesus. Você precisa se colocar diante dele como um miserável, um mendigo, e suplicar a ele por misericórdia. E ele vai te atender. Se você está aqui nessa situação, venha a Cristo. Não confie na sua carne, nas suas obras. Rejeite-as. Entenda a raiz do seu pecado. Entenda a sua limitação e creia. Vamos orar. Pai amado, nós te damos graças mais uma vez, porque o Senhor é um Deus fiel, um Deus santo, justo e bom, santo e misericordioso, como nós podemos ver na cruz do Calvário. Eu te agradeço, ó Pai, porque a salvação não depende de nós, não depende de qualquer obra nossa, é toda baseada no seu poder, na obra do seu Filho. É maravilhoso ouvir, ler essa palavra tão santa, tão rica, onde mostra que o nosso Redentor, mesmo quando nós éramos pecadores, mortos em nossos delitos e pecados, rebeldes, ele já havia morrido por nós. O Senhor já havia agido em nosso favor, redentivamente, antes de qualquer ação nossa, nem havíamos nascido, antes da fundação deste mundo. O Senhor já havia imolado o seu Filho. Obrigado, Senhor. Que essa verdade possa encher a alma de cada um aqui que já desfruta dessa certeza, para te adorá-lo, para te exaltá-lo, não só hoje, mas hoje também, todos os dias de nossa vida, porque nós não merecemos, mas o Senhor, em sua graça, tem providenciado a nossa vida eterna, a nossa salvação eterna. Pois oramos agradecidos em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém.